Assim como é inútil estender a rede se as aves o observam, também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a sua própria vida. Armam emboscadas contra eles mesmos. Tal é o caminho de todos os gananciosos. Quem assim procede, a si mesmo se destrói. Provérbios 1, 17 a 19. Nessa passagem de Provérbios, o sábio recomenda ao jovem que dê atenção, dê ouvidos ao conselho dos seus pais, à instrução do seu pai, ao ensino da sua mãe, e não se deixe envolver ou seduzir por aqueles que são maus, por aqueles que tiram proveito dos indefesos, aqueles que roubam, aqueles que invadem aquilo que é do outro e tomam para si e repartem. Hoje, os corruptos não estão invadindo casas, mas estão invadindo dinheiro público, estão desviando aquilo que pertence ao povo, estão fazendo mal e enriquecendo. E muita gente se deixa levar pelo lucro fácil, pelas promessas de uma vida melhor, sem tanto esforço, sem tanto sacrifício. Na NVT, esse mesmo texto diz: se um pássaro vê alguém montar a armadilha, sabe que não deve se aproximar. Eles, porém, armam emboscadas contra si mesmos, tentam acabar com a própria vida. Este é o destino de todos os gananciosos, sua própria cobiça os destrói. A pessoa que age mal, a pessoa que trabalha contra o direito, contra a justiça, contra a verdade, ela pode ter a sensação momentânea de que ela se deu bem. A gente viu tanta coisa acontecer no Brasil, tanta denúncia, tanta condenação, que pode passar a não valer nada por causa de uma decisão do STF em relação a um caso específico. E quando houve uma decisão acerca de um caso, todos os demais, corruptos ou não, culpados ou não, passam a se beneficiar de uma decisão. A habilidade, a sagacidade de maus defensores, mas cheios de artimanha, podem livrar pessoas corruptas. Eu não posso decidir quem era corrupto e quem não era. Eu não sou juiz, eu não tenho todos os dados. Mas esse ensinamento traz uma direção que muitos não percebem. Aqueles que de fato são injustos, que conseguem burlar as leis, ou distorcer as leis, ou se beneficiar da brecha das leis, ou se beneficiar daquilo que não é seu, aqueles que conseguem tomar aquilo que não pertence a si, mas pertence ao Estado, pertence ao povo, pertence ao próximo, e tornar isso como se fosse seu, usar o que é público como se lhe pertencesse, para proveito próprio, ou que rouba de maneira sem critério, sem vergonha nenhuma, e ainda tenta atrair outros para o seu sistema de corrupção. O sábio diz que eles não aprendem com os próprios erros. Ele diz que quando alguém estende uma rede para pegar pássaros, que era comum naquela época, se os pássaros vêm, eles fogem e não caem na armadilha. Mas esses homens corruptos, o que eles fazem é uma armadilha para si mesmos. Eles pensam que estão armando uma armadilha para as outras pessoas, que estão se dando bem, mas o fim da vida deles é a pior possível. Eu não vou citar aqui os nomes, mas eu vi um político do estado de São Paulo que ficou conhecido pela sua corrupção, mas sempre se deu bem e conseguiu driblar as leis.
E quando a gente olha para ele nos dias de hoje, ele parece que se deu bem de novo, porque ele terminou sendo preso e acabou por problemas de saúde, conseguindo uma liberação para cumprir prisão domiciliar. Só que a casa dele é um palácio, é um paraíso. Ficar preso naquela casa é melhor do que ficar livre para muito brasileiro. Mas um dia eu vi esse homem de perto e ele é digno de dó. Ele não é mais nada, ele não é mais ninguém. Ele é um homem doente, caquético, digno de pena. O fim da vida dele aponta para aquilo que ele terá na eternidade. Porque se ele não recebeu toda a recompensa por suas maldades aqui, ele receberá depois da morte, porque a nossa vida não é aqui. Algumas pessoas vivem como se tudo fosse aqui, como se eles pudessem fazer qualquer coisa. Mas mal sabem eles que estão armando contra si mesmos, que estão preparando uma armadilha na qual eles próprios cairão. A desgraça, a destruição, aquilo que eles colherão é infinitamente maior. A Bíblia diz em outra ocasião: não se enganem, tudo aquilo que o homem semear, ele ceifará. O conselho aqui do sábio não é para os corruptos, é para aquele que está iniciando, que está começando a sentir-se atraído pelo sucesso de maus políticos, pelo sucesso de maus gestores, que está querendo tirar proveito ou começa a sentir-se tentado a tirar proveito da mesma maneira que homens maus o fazem. E ele diz: não caia nesse erro. Lembra do conselho dos seus pais, lembra do ensinamento da sua mãe, apegue-se à sabedoria. Esses homens são tolos. Os pássaros que veem uma armadilha ser montada, sabem que não podem voar por ali porque cairão nela, então se afastam. Mas eles são tão tolos que a armadilha que eles constroem, pensando que outros vão cair e que eles vão continuar se dando bem, é uma armadilha para si próprios. O fim deles é digno de misericórdia. Ah, como os maus precisam esperar só um pouco para colher o efeito colateral daquilo que eles viveram. Tive uma outra experiência com um homem que foi um dos nomes mais poderosos do Brasil. Ele era respeitado em Brasília, nos corredores do Senado, nos corredores do Palácio do Planalto, na sua terra, no seu estado. Políticos o temiam, empresários, lobistas, todos o seguiam. Ele tinha influência para mudar o destino de vidas. Se ele desejava, pessoas morriam. Se ele desejava, pessoas eram poupadas. Um dia, uma amiga médica me levou para uma consulta com uma médica, colega dela, e esse homem foi visitar a médica. E eu o encontrei por acaso. Já o havia encontrado no passado. E quando eu olhei para ele, eu vi a decadência. Aquele homem temido se tornou em nada, fisicamente caído, espiritualmente caído, oprimido, fraco, frágil. Ainda tinha alguns capangas, alguns seguranças para andarem com ele, mas ele não impressionava mais ninguém. Ele não metia mais medo nem numa criança. Ah, se os homens aprendessem com o sábio, viver como se a vida nunca terminaria, viver como se aquilo que nós semeamos não se tornará a colheita que nós próprios experimentaremos, é uma insanidade, é tolice. Aprenda com o sábio, cresça, não siga o conselho dos maus,
Volte-se para a verdade, para a verdadeira sabedoria, e o seu fim será muito melhor do que o seu início.